Aliás, essa é uma brincadeira. Bem feita. Pô, para essa parte do CNS automação aqui, eu vi um cara mostrando numa apresentação um slide que eu dei muita risada. Que os pilotos não se ofendam, mas eu achei engraçado. Quando você tiver esse nível de automação tão elevado, você vai ter um cachorro e um piloto no avião. Você já viu esse desenho? Já. Aí para que serve cada um? Bom, o cachorro é para evitar que o piloto ponha a mão no avião e o piloto está lá para alimentar o cachorro. Porque vai ser tudo tão automático. Não, E para as pessoas também saber que tem um cara vestido de piloto dá uma tranquilidade psicológica. Aquela segurança percebida que o Zé falou. Não só para alimentar o cachorro, mas aí vai estar com cap ali. Eu vou contar uma historinha para vocês real. Piloto e comandante. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou destruir muitas emoções de quem usa metrô em São Paulo. Ai, meu Deus. Mas o metrô. O metrô tem piloto, mano? Tem motorneiro. Ele só serve para frear ou ele acelera? Não, ele só serve para dizer, senhores passageiros, chegamos na Sé. Ele só serve para isso. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. O cara pode atuar no freio, não? Não. Nem isso. O metrô antigo era assim, né? O metrô novo, né, que é o que a gente chama hoje de CBTM, né? O que ele tem? Ele tem 100% de automação. 100%. Frenagem, freio eletrônico para emergência, aceleração. Ele tem até umas bolsinhas de... Eu digo isso porque eu trabalhei na análise de segurança dos sistemas de controle desses metrôs lá em São Paulo por um período longo aí. Até ele tem umas bolsas de areia embaixo das rodas, próximo das rodas, até quando tudo falhar ele joga aquela areia para aumentar o atrito no trilho, etc. Ele não tem ninguém controlando, ele é 100% eletrônico. Mas não assusta. Ele sai daquilo aos montes e ninguém tá olhando. Deixa eu ver, cadê o motorneiro? Pelo contrário, você tem uma pessoa lá na frente com o jornalzinho, sim, e a voz muitas vezes é do cara ao vivo, né? Para mudar, etc, etc. Porque as pessoas já chegaram a se fazer uma entrevista no metrô várias vezes, essa entrevista é recorrente, ela ocorre várias vezes, uma pesquisa ali. E se não tiver piloto, eu não entro. Se não tiver motorneira... Acho que na linha amarela já não tem, né? Você nem percebe tá todo mundo no celular hoje em dia, né? Tá vendo. Você só espera aquele negócio parar e abrir a porta. Psicologia não tem explicação. Tem um ser humano lá na frente. É que avião é diferente. A psicologia... Avião, a hora que você tá ali no finger ou na escadinha, se você olhar e não ver ninguém, falar, não. Eu acho que talvez tenha um pouco de... Piloto, eu não sei nem como é que metrô, o povo vai. Tá em cima do trilho. Tem um cara lá na frente... que se ele... Vamos supor que ele tenha algum controle. Que isso as pessoas não sabem. Tá? Não sabiam até hoje. Não sabiam até hoje. Agora o Mário já... Mas aquele cara, ele tá com o dele na reta que nem você. Ele também é um ser humano. É diferente de ter uma máquina. Uma das preocupações em relação a transferir certas inteligências para a máquina é o aspecto moral e ético, assim, a máquina, se ela morrer... instinto de preservação. Não é igual ao meu. A gente voltou naquele assunto. Asimov pira agora. E talvez, nesse caso, ter um ser humano lá na frente, que você sabe que ele vai ser o primeiro a ser esmagado, talvez dê um calorzinho. Mas de qualquer maneira, coisas que estão no chão, coisa que está no ar, a gente estava falando disso, né, Luciano? A segurança é outra. Muda o psicológico. Não, até muda, mas... Não, apesar de você saber que é tão perigoso quanto se aquilo descarrilhar ou bater... Carro por GPS, é o que a gente falou, deu algum problema, ele desliga, encosta... Se subiu, vai cair. Se subiu, vai cair. Vai ter uma coisa na automação... Que seja quando você cair... Eu vou até dar um contra-exemplo aqui, apesar de eu defender muito essa questão da automação, que na minha opinião, eu acho que aumenta muito a segurança, apesar de não ter a decisão ética, como você está falando... Mas tem uma coisa que depõe muito contra tudo isso. Um sistema totalmente autônomo é seguro, mas ele não pousaria no Rio Hudson, por exemplo, se eu tivesse tido algum problema. Mas espera lá. Sully. Espera lá. Agora... Né? Briga. Foi uma sacada humana que eu acho que uma máquina não teria. Que ela não precisaria ter tido. Talvez. Pode ser. Um avião autônomo, sem piloto, ele não teria levado 1 minuto e meio para tomar decisão. E aqui eu não estou... De maneira alguma, eu estou criticando ou falando que o Sully e o primeiro oficial dele foi lento. Eles seguiram o procedimento à risca. E salvaram vidas. E salvaram vidas.
Assim, quem assistiu o filme, eu não tô de maneira nenhuma tirando o mérito do cara. Só que para um sistema automático, do jeito que autônomo, do jeito que ele está sendo vislumbrado hoje em dia, ele já teria a rota pré-calculada de antemão. Não ficaria calculando nada, né? Não ficaria processando. A detecção da falha e de ter entendido que era uma falha dupla nos dois motores, ele teria tomado a decisão mais rápido. Ele teria, de forma que talvez ele conseguisse voltar para o aeroporto. É uma suposição, eu não vi ainda, isso é coisa da minha cabeça, mas a gente tem que trazer para a mesma base de comparação. Faz sentido. Se eu fosse embarcar os sistemas necessários para ter um avião parte 25 sem piloto, esse avião ele vai ter que ter um monte de computador dentro dele, principalmente para fazer essa parte aqui, ó, que é o orientar. O ODA é um acrônimo para essas 4 funções dentro de tomada de decisão que a galera usa muito para tentar desconstruir e falar sobre automação e tal, que é observar. Então, ok, perdi os 2 motores. Ele demorou para fazer isso, porque o avião indicou, ele achou que improvável que podia ter sido, mas ele tinha visto os gansos, mas ele pensou, poxa... E fica na dúvida se o instrumento está informando certo ou não. Só que aquele era um ganso canadense específico que pesava 3 vezes o peso do ganso normal, que estava migrando naquele dia. Ganso gordo. Mas acidente e aviação então, sempre tem uns 5 fatores ou mais com as coisas mais absurdas. Ele é bastante automatizável. Hoje com LiDAR, visão sintética, você consegue fazer isso aqui de vários jeitos, né? Aí você cai na parte do orientar. Beleza, eu tenho um avião com esse determinado desempenho, então ele virou um planador, que tem uma determinada razão de planeio, que está com tanto de peso, e eu tenho 3 ou 4 lugares para conseguir chegar. O que o computador deveria ser programado para fazer? Calcular a rota que faz chegar num desses aeroportos. Sim. A rota ótima. Aí ele vai precisar fazer as 3 coisas que o piloto faz, que é o Aviate, que é continuar pilotando, Navigate, que é decidir para onde ir, e o Communicate. Então ele poderia já nessa hora também avisar, falar, ó, libera o tráfego que eu estou em emergência, tira todo mundo do caminho. Beleza. Voltando no acidente, que esse daí eu estudei bastante, porque eu escrevi um artigo sobre o acidente da Lamia, foi a primeira coisa que a controladora fez. Quando o cara declarou emergência, ele limpou o espaço aéreo. Você olha lá no Flight Radar, some todo mundo. Tem gente que vai pousar, que volta para se dar meia volta e volta para a cidade de onde veio. Porque a hora que ele e já estava vindo um cara em emergência, né? Então, o orientar, para onde que eu vou? Quais são as minhas opções? O computador, por melhor que o piloto seja, o computador ele consegue analisar muito mais cenários e ele pode ter cenários avaliados antes, carregados na sua memória. Que é o que a Airbus está fazendo. A Airbus... com algoritmos de otimização, exato, né? Otimizar em função da razão de planeio. Exatamente. Tem questão emocional envolvida nisso? O cara tá ali, tá tem, por mais preparado que seja. Claro. Nesse caso, entendeu? Ele foi E de certa forma o sistema vai ser frio e calculista. Não previa uma falha de 2 motores naquele ponto. Então ele seguiu o QRH, que é o Quick Reference Handbook, que é um livrinho de protocolos. Então, perdi um motor. O cara abre o livro, perdi um motor. Tá, a situação é essa, então faça, desliga isso, liga aquilo e tal. Isso é uma outra coisa que também é facilmente automatizável, porque é script, é linha de código. Ali o cara tem que consultar, motor, né? Consultar aí e fazer, já leva um tempo. Falou, não tem isso. Não tem. Então agora se vira nos 30. A sacada humana que ele teve foi de ligar a APU para manter os sistemas funcionando. Isso daí foi sim uma grande sacada, mas também poderia ter sido programada num sistema autônomo, porque senão você fica sem energia. Hidráulica e elétrica. E o Airbus ele é completamente dependente de energia elétrica por causa do fly-by-wire, etc. e tal. O processo de decisão, aqui eu acho que a gente ainda vai ficar com o ser humano durante bastante tempo. Tomadas de decisão que o computador não conseguiu resolver.
E a hora de agir também é extremamente automatizável, porque daí ele pega a decisão do piloto, fala, você quer ir para, você está em pane, você vai pousar em Congonhas ou em Guarulhos? E aí ele age e leva a aeronave até lá. A Airbus tem eu posso estar falando bobagem, eu acho que é um Seneca, é um bimotor desses da aviação geral. Ela tirou tudo de dentro do avião, encheu de computador, encheu de LiDAR, encheu de... O LiDAR é um sistema de visão baseado em laser. Então ele mapeia, né, radar, tudo... Encheram tudo que eles acham que podem um dia ser necessário para fazer um avião autônomo. E eles estão voando com esse avião 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Em tudo que é cenário operacional dos Estados Unidos. Para levantar uma base de dados para depois treinar os modelos. Você sabe que, até pegando um gancho desse modelo que você está colocando aí, em agentes inteligentes, inclusive esse que eu usei na tese lá, o modelo que você translada disso para um sistema autônomo, de fato, a gente chama de BDI, Believe, Desire, Intention. Você para cada situação você tem uma crença naquela condição do que você pode fazer, né? O desire, na verdade, é aquilo que você entende fazer, né, naquele momento. Vamos supor, eu vou virar para a direita. Isso é um desire. De repente tem algo que não permite isso. Então, o teu desire. Então, você acredita poder, você quer fazer, e você tem o intention, que é a execução, a tentativa de execução, né? E é aí que você detecta a falha. Se você detecta a falha, você volta, muda a sua crença e começa o processo de novo na outra linha que você pode ter, né? Então, um agente inteligente, ele tem que saber, por isso que eu acho interessante, até num processo de automação desse, cada componente tem um agente com essas 3 características. Eu acredito que posso continuar propelindo o avião para cima, o eVTOL, né? Eu tenho a intenção de diminuir a minha potência, mas na hora de executar, eu estou sem bateria, né? Qual o caminho que eu posso fazer? Minha crença mudou e assim por diante. Ele está dentro desse conceito, só que ele é uma especialização para você tornar aquilo mais inteligente. Entendi. Para você conseguir executar isso de forma autônoma.